A situação na Ucrânia nunca esteve tão crítica, e o mundo inteiro acompanha com apreensão cada novo capítulo dessa guerra. Enquanto a imprensa internacional repercute a decisão dos Estados Unidos de suspender o envio de armas para Kiev, muitos se perguntam: até quando a Ucrânia resistirá sem o apoio militar que sustentou sua defesa até agora? O que move as decisões dos líderes ocidentais? E mais urgente ainda, o fronte ucraniano está prestes a ruir? Enquanto as atenções se voltam para o campo de batalha, um incidente alarmante abalou a região de Jitomir, na fronteira com a Bielorrússia. Uma explosão de grandes proporções sacudiu a área, levantando uma coluna de fumaça escura visível a quilômetros de distância. As autoridades locais imediatamente orientaram os moradores a permanecerem em casa, fecharem janelas e evitarem a exposição ao ar contaminado. As versões sobre a origem da detonação se multiplicam. Inicialmente especulou-se sobre um acidente em um posto de combustível, mas depois surgiram indícios de que o incidente teria ocorrido em um depósito de uma empresa industrial. Até o momento, pelo menos 2 pessoas morreram e 15 ficaram feridas, com várias residências danificadas pela onda de choque. Do outro lado do Báltico, a tensão também escalou. Na Estônia, 2 cidadãos moldavos foram condenados por incendiar um restaurante chamado Glória à Ucrânia. As investigações apontam que o ataque foi orquestrado pelas forças de segurança russas, com o objetivo de disseminar medo e instabilidade. Um dos envolvidos filmou toda a ação, e as imagens foram posteriormente vazadas. As autoridades estonianas classificaram o ato como uma operação de propaganda, destinada a intimidar tanto a população local quanto a comunidade de língua russa no país. As penas foram duras, 6 anos e meio de prisão para um dos acusados e 6 meses para o outro. Na Lituânia, 3 indivíduos foram detidos sob suspeita de vandalizar um monumento em homenagem a Romualdas Ozolas, líder da resistência antissoviética. Os acusados moradores de Tallinn jogaram tinta vermelha sobre a estátua na cidade de Merkin. Segundo a promotoria, eles agiram por motivação política e receberam dinheiro de fontes ligadas à Rússia. 2 dos envolvidos possuem dupla cidadania, russa e estoniana, enquanto o terceiro é apenas cidadão russo. As autoridades lituanas afirmam que o grupo fazia parte de uma rede organizada, cumprindo ordens de serviços de inteligência russos para desestabilizar a região. Moscou, como de costume, nega qualquer envolvimento e acusa os países bálticos de promoverem uma campanha de russofobia. Mas a notícia que mais chocou nos últimos dias foi a decisão dos Estados Unidos de cortar o fornecimento de armamentos à Ucrânia. Jornais ocidentais alertam que Washington está, na prática, se retirando do conflito, deixando Kiev em uma posição extremamente vulnerável. O timing não poderia ser pior. A suspensão ocorre logo após um dos ataques mais devastadores sofridos pela Ucrânia. No Pentágono, a justificativa é clara: os estoques americanos estão se esgotando e prioridades internas vêm em primeiro lugar. Entre os equipamentos cuja entrega foi interrompida estão mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot, projéteis de artilharia de precisão e armamentos para os caças F-16 recém-enviados. Embora o volume exato de armas retidas não tenha sido divulgado, a mensagem é inequívoca: os Estados Unidos estão se distanciando da guerra. Fontes revelam que essa já é a segunda pausa nas remessas desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, e que a decisão de suspender os envios foi tomada ainda em junho, entrando em vigor apenas agora. Alguns carregamentos já estavam a caminho da Ucrânia quando foram abruptamente interrompidos. Curiosamente, Kiev parece ter sido pega de surpresa. O Ministério da Defesa ucraniano solicitou uma ligação com seus homólogos americanos para esclarecer os detalhes da suspensão, afirmando que não recebeu nenhum aviso oficial sobre mudanças no cronograma de entregas. É crucial manter a estabilidade, a continuidade e a previsibilidade da assistência militar acordada, declarou o órgão, enfatizando a necessidade de verificar cada item prometido. Enquanto isso, no parlamento ucraniano, a reação foi de relativa calma. Deputados afirmam que o país estava preparado para esse cenário e que ainda possui reservas estratégicas. No entanto, especialistas alertam que esses estoques não durarão muito. O problema é que a Ucrânia não pode simplesmente comprar substitutos para certos armamentos, como os mísseis dos sistemas Patriot, que são produzidos exclusivamente nos Estados Unidos. Qualquer transferência desses equipamentos entre países exige a aprovação de Washington, o que torna a situação ainda mais complexa. Segundo analistas, as reservas ucranianas devem se esgotar até o final do ano, abrindo uma perigosa lacuna que a Europa tentará, de alguma forma, preencher. O especialista militar alemão Carlo Massala, da Universidade da Bundeswehr, traçou um cenário sombrio.
Sem o apoio americano, a Ucrânia enfrentará duas grandes dificuldades. A primeira será proteger sua infraestrutura e alvos civis dos ataques russos. A segunda, ainda mais crítica, será manter a linha de frente. Outro analista alemão, Nikolai J., criticou a postura da Europa, que, segundo ele, depositou todas as suas esperanças em Trump e agora se vê despreparada para lidar com as consequências. A verdade é que a decisão dos Estados Unidos não apenas enfraquece a Ucrânia, mas também expõe as fragilidades de uma aliança ocidental que até então parecia unida. Enquanto o mundo observa, a Ucrânia enfrenta um momento decisivo. A suspensão da ajuda militar americana pode ser o ponto de virada que Moscou tanto espera. E em meio a essa crise surgem outras questões urgentes. Como Kiev lidará com a escassez de armamentos? Até que ponto a Europa conseguirá preencher o vazio deixado pelos Estados Unidos? E acima de tudo, o que acontecerá quando as últimas reservas ucranianas se esgotarem? A situação é grave e cada dia traz novos desafios. Mas uma coisa é certa: o desenrolar desses eventos definirá não apenas o futuro da Ucrânia, mas também o equilíbrio de poder em todo o continente. Fique atento, compartilhe suas opiniões e acompanhe os próximos capítulos dessa história que ainda está longe de terminar. O mundo não pode se dar ao luxo de desviar os olhos. E agora a pergunta que não quer calar: até que ponto a Europa está preparada para assumir sozinha o peso dessa guerra? Trump redireciona os pedidos de Biden feitos para a Ucrânia, e os europeus, que acreditavam que um tratamento cordial garantiria a continuidade das entregas, percebem tarde demais que nunca houve intenção real por parte do ex-presidente. Enquanto isso, vozes como a da Lituânia ecoam um alerta: Kiev não será abandonada. A ajuda militar continua, mas a um custo cada vez mais alto, e com um cronograma que ninguém ousa definir. A verdade é que a Ucrânia não pode esperar. Cada dia sem mísseis antiaéreos, sem sistemas de defesa ou suprimentos básicos é um dia a mais de vulnerabilidade. Os europeus, pressionados pela urgência, já destinaram 35 bilhões de dólares este ano. Mas será suficiente? A Rússia, por sua vez, observa tudo com um sorriso cínico. Dmitry Peskov já insinua que os estoques ocidentais estão no limite, que a guerra pode terminar em breve sem esclarecer, claro, em que termos. Afinal, para Moscou, menos armas na Ucrânia significam apenas uma coisa: mais território conquistado. Em Kiev, a reação é calculada. Zelensky evita alarde, mas não esconde a preocupação. Estamos verificando todos os detalhes, diz sua equipe, enquanto negocia não apenas com os Estados Unidos, mas também com a Europa e outros parceiros. Novos acordos de produção de armamentos estão em pauta, e a mensagem é clara: a Ucrânia não vai se render. Mas até quando conseguirá sustentar essa resistência sem um fluxo constante de apoio? E aqui surge a dúvida que assombra analistas e cidadãos comuns: o que realmente motiva essa mudança de postura dos Estados Unidos? Seria apenas uma jogada eleitoral, um cálculo frio para forçar a Europa a arcar com os custos? Ou há algo mais obscuro por trás, como acordos não declarados com Moscou? Afinal, Trump nunca escondeu sua aversão ao que chama de desperdício de recursos americanos na Ucrânia. Mas será que, no fundo, ele não está apenas abrindo caminho para um novo modelo de negócios, onde a ajuda militar se transforma em transações comerciais? Enquanto o mundo especula, a Ucrânia segue em frente. Zelensky, em um movimento simbólico, revogou a cidadania do metropolita Onufry, líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou. A justificativa? Um passaporte russo oculto, supostos laços com o Kremlin e a alegação de que ele teria sabotado a independência canônica da Igreja ucraniana. A resposta da UPC foi imediata: tudo não passa de mentiras. Onufry nega qualquer vínculo com a Rússia e promete recorrer na justiça. Mas a mensagem de Zelensky é clara: não há espaço para ambiguidades em tempos de guerra. E enquanto a política esquenta, o clima também não dá trégua. A Europa arde sob temperaturas recordes com incêndios, mortes e colapsos na infraestrutura. Na França, mais de 300 pessoas foram hospitalizadas por insolação. Na Espanha, uma criança de 2 anos morreu após ser deixada sozinha em um carro sob o sol escaldante. Em Portugal, cabos elétricos derreteram, deixando cidades inteiras sem energia. Especialistas são unânimes: isso é apenas o começo. Os recordes de hoje serão a normalidade de amanhã. Diante de tudo isso, uma coisa é certa: o mundo não pode se dar ao luxo de ignorar o que está em jogo. Seja na Ucrânia, onde cada decisão define o futuro de uma nação, ou no planeta, onde cada grau a mais na temperatura ameaça vidas. A pergunta que fica é: até quando fingiremos que isso não nos diz respeito?
O momento de agir é agora, antes que seja tarde demais. E não se engane, esses recordes não serão exceções, mas sim a nova regra. A cada 2, 3 ou 4 anos, um novo marco será quebrado, e o que hoje nos choca, amanhã será apenas mais um dado estatístico. O aquecimento global não é uma previsão distante, mas uma realidade que já reescreve as leis da natureza. Cada fração de grau a mais nos oceanos e na atmosfera potencializa fenômenos extremos, transformando tempestades em catástrofes e litorais em zonas de risco. O que antes era um evento raro, agora se repete com uma frequência assustadora. E a pergunta que não quer calar é: até quando trataremos isso como um problema alheio? Enquanto o mundo se divide entre crises geopolíticas e alianças estratégicas, a urgência climática segue seu curso implacável. Na mesma semana em que a tensão entre Kiev e Moscou escalava, líderes de outras nações teciam acordos que poderiam redefinir o futuro de regiões inteiras. O presidente do Uzbequistão, em visita oficial ao Azerbaijão, não apenas reforçou laços históricos, mas também pavimentou o caminho para uma cooperação sem precedentes. Transportes, investimentos, projetos conjuntos, cada palavra trocada entre Taxikente e Baku carregava o peso de uma parceria que transcende interesses econômicos. Trabalhamos com muitos países, mas o Azerbaijão olha para o Uzbequistão de uma forma única, com um carinho que vai além da diplomacia, declarou o líder uzbek, ecoando um sentimento de irmandade que remonta a raízes culturais profundas. E enquanto as chancelarias celebravam essa aproximação, a natureza continuava a dar seus sinais implacáveis e inegociáveis. A ironia é cruel. Enquanto governos negociam fronteiras e rotas comerciais, o planeta segue seu próprio cronograma, indiferente a acordos e discursos. O que está em jogo não é apenas a estabilidade de uma região, mas a sobrevivência de milhões. E se há uma lição a ser aprendida com esses eventos, é que a indiferença não é mais uma opção. O tempo de agir não é amanhã, nem daqui a uma década. É agora. Porque quando a próxima tempestade chegar, quando o próximo recorde for batido, não haverá mais espaço para arrependimentos. A escolha é simples: ou nos unimos para enfrentar o que vem pela frente, ou seremos engolidos pelas consequências de nossa própria inação. O futuro não espera. E você, já decidiu de que lado quer estar?